nós vamos fazer a leitura do verso 5 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Uma oração bonita, uma oração que nos convida a uma leitura empolgante. Se você deseja aprender a orar, vá além do que o seu coração deseja. Vá para as Escrituras. Com as Escrituras nós aprendemos a orar. Nós olhamos orações como a de Moisés, orações como a de Davi, orações como a de Daniel e dos profetas, orações como a de Neemias, e elas nos estimulam a orar da perspectiva certa. Recorramos às Escrituras, porque as Escrituras nos ensinam sobre a oração, porque oração é importante, oração é um recurso da igreja. Quando nós falamos de oração, nós não estamos falando apenas de uma oração que você vai fazer para agradecer o alimento ou dentro de um culto para cumprir um processo litúrgico. Nós estamos falando de um canal aberto com Deus. Jesus, o nosso Senhor, priorizava a oração. Jesus orava. Quando ele foi iniciar o seu ministério, ele orou. Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele orou. Seus apóstolos. Quando Jesus foi mudar de região para pregar o seu ministério, ele gastou tempo em oração. Ele foi tentado, mas na tentação do deserto, ele estava em oração. No jardim do Getsêmani, antes da cruz, ele orou. Se oração é tão importante para o nosso Senhor, por que nós, como igreja, desprezamos na nossa prática? Por que nós tratamos a oração como um objeto de misticismo supersticioso, muitas vezes, dando o poder da oração para algumas pessoas que oram? A oração é uma ferramenta da igreja. Há alguns anos eu tenho ensinado a esta igreja, a esta comunidade que eu pastoreio, que oração eu tenho ensinado na igreja que oração é envolvimento. Quem ora se envolve com Deus, e quem ora está envolvido pela causa que ora.
Quando eu oro pela família de oração, e essa semana nós vamos orar pela família do Marcos, da Maria Eugênia, o Caleb e o Arthur, você estará na sua casa, no seu tempo, no seu horário, se for de madrugada ou à noite, se for em volta da sua mesa com a sua família, todas as vezes que você orar e clamar pela família do Marcos, você estará envolvido com eles em oração e com o Senhor por eles. Neemias era um homem temente a Deus e que se envolveu no processo de restauração. E como ele faz? Orando. Por que Neemias orava? Eu gostaria de dar 5 causas do envolvimento da oração de Neemias. A oração é envolvimento. Neemias queria ver a restauração espiritual de Israel, do povo de Deus. Então, ele ora, e eu separei 5 causas para este envolvimento espiritual. A primeira delas, ele orava sobre quem Deus é. Na oração de Neemias, os atributos de Deus estão envolvidos. Observe o versículo 5. Quando Neemias começa a orar, ele diz, Senhor. Ele não trata Deus de o cara lá de cima, ou de aí, companheiro. Ele não trata Deus com uma intimidade libertina, que não é intimidade. Ele trata como Senhor. E o Senhor que governa, que reina. Ele diz, Deus dos céus. Por que Deus dos céus? Para lembrar que Ele é exaltado. Para lembrar que Deus é o Deus glorificado. Em vários textos da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, Deus está nos céus, Ele está num lugar elevado, porque Ele é soberano. Quando você orar, lembre-se de quem Deus é. Ele não pode ser manipulado, controlado por suas vontades, por seus achismos, pela nossa mágica religiosa. Deus não corresponde a isso. Ele é o Deus dos céus. Ele é exaltado. E ele continua dizendo, grande e temível. Sua grandeza é digna de promover em nós temor. Eu gosto de lembrar o que significa temer a Deus. Temer a Deus é uma reverência tão profunda. É algo tão forte na vida de um crente que faz com que ele leve Deus a sério. Ele leva a palavra de Deus a sério. Ele leva os atributos de Deus a sério. Quais são os atributos de Deus? A Bíblia fala quem Ele é. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é santo, Ele é justo. Ele é poderoso. Ele é um Deus que se ira na sua justiça e a sua ira é santa. Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso e um Deus gracioso. Deus é Deus. Eu levo Ele a sério. Quando você for orar, se envolva com quem Deus é. Oração é envolvimento. Quer uma prova disso? Lembra que eu falei que Jesus orava e que isso era importante para o ministério de Jesus? Pois bem, os discípulos de Jesus pediram para que Ele os ensinasse a orar. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, a primeira coisa que Jesus faz ao ensinar os discípulos a orar é lembrar dos atributos de Deus. É fazer com que os seus discípulos se envolvam com quem Deus é. Como é que começa a oração do Pai Nosso em Mateus 6, 9? Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando orar, se envolva com quem Deus é, mas com o Deus bíblico, não com o cara lá de cima que a Xuxa ensinou uma geração a acreditar. Ele é santo, Ele é alto, Ele é soberano, Ele é temível. Eu preciso levá-lo a sério. Os seus atributos são comunicados na palavra de Deus para que eu me relacione com este Deus. Ore, se envolva com quem Deus é.
Segunda lição ou causa de um envolvimento na oração é o clamor a Deus. Se você observar, o versículo de número 6, a parte A do versículo vai dizer: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Clame a Deus. Clame a Deus. Neemias recorre ao Senhor. E ele recorre ao Senhor diante das suas dificuldades, diante das suas necessidades. Quais são as causas que te levam a recorrer ao Senhor? Leve isso para Deus. É muito comum, irmãos, a gente acordar angustiado. Já aconteceu com você? Eu acordei angustiado. Não sei o que aconteceu. Acordei assim, angustiado hoje. Então eu vou procurar fazer coisas para me divertir. Vou tomar tereré. Vou comer chocolate. Tem gente balançando a cabeça. Não é assim que a gente faz? Vou procurar aquele amigo alto astral que me deixa animado, né? Que me deixa para cima. Irmãos, nós precisamos recorrer à oração como um clamor a Deus, como nossa alternativa. Acordou angustiado, clame a Deus. Está ansioso, faça chegar isso até Deus. 1 Pedro diz assim, lançando sobre ele, 1 Pedro 5,7, toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Está ansioso, está aflito, leve isso com clamor a Deus. Envolva-se com o Senhor nas suas dificuldades, nas suas limitações. Não sabe o que fazer? Bem-vindo ao meu mundo. Muitas vezes eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu estou fazendo um aconselhamento com alguém na igreja e a única coisa que me vem no coração é lembrar do rei que orou ao Senhor e diz: eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Senhor, me ajuda, me instrui. Clame a Deus. Recorra ao Senhor diante das suas dificuldades. Faça como Neemias. Neemias compartilha o problema para Deus. Eu, como pastor, tenho a tendência, surge um problema na igreja, eu falo, preciso levar isso para o conselho. Vou anotar aqui. A nossa tendência é geralmente tentar resolver do nosso jeito. Faça como Neemias, compartilhe o seu problema com Deus, leve as suas emergências a Ele. A notícia que Neemias recebeu era emergencial, angustiou o seu coração, fez com que ele se envolvesse emocionalmente. Mas espiritualmente, ele recorre em oração, clamando. Tem uma coisa interessante sobre o clamor. O clamor nos faz nos envolver com Deus, o nosso problema, levamos o nosso problema a Deus, mas também nos faz recorrer a Deus pelo seu povo. A oração de Neemias não é porque Neemias não tinha recebido um pagamento adequado pelo seu serviço ao rei da Pérsia. Neemias não estava preocupado se ele tinha que trabalhar 12 horas para Artaxerxes, ou com quanto tempo iria durar o reinado persa. Neemias estava preocupado com o povo de Deus. Ore pelo povo de Deus. Ore clamando pela igreja, pelas famílias da igreja, pelos trabalhos da igreja, pelos visitantes da igreja, pela classe de novos membros, pela eleição dos diáconos, pela escola dominical e os professores. Ore para que Deus avive o nosso coração, não um avivamento emocional, de palavras, ou programado num culto, mas um avivamento motivado pela palavra, que nos faz conhecer a palavra de Deus e obedecê-la, vivê-la. Ore por isso. Neemias então ora pelo povo de Deus. Olha o versículo 10. Ele diz: esse é o seu povo.
versículo 10, eu estou tentando falar de cor. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Neemias está clamando a Deus pelo povo de Deus. Tem gente que só ora por si, para si. E quando ora faz como o fariseu, naquela parábola que Jesus contou do fariseu e publicano que oravam na sinagoga. O fariseu orava de si para si, porque ele se elogiava, ele falava de suas virtudes, ele falava que ele não era igual aos outros, ele falava dos seus grandes feitos. Tem gente que ora pelo seu umbigo. Ele orava de si para si mesmo. O publicano lamentava, batendo no peito, dizendo: ser propício a mim, pecador. Clame ao Senhor. Um dos salmos mais bonitos é uma oração para mim. Salmo 116, de 1 a 4. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e angústia. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Clame ao Senhor. Aprenda a orar com a Bíblia. Aprenda a orar com os salmos. A terceira característica, além dos atributos de Deus, além do clamor a Deus, nós temos a confissão e o arrependimento. Irmãos, um caráter importante da oração bíblica é a confissão de pecados. É entender que somos pecadores. E Neemias, na sua oração aqui, não ora apenas pelo pecado comunitário do povo de Israel, que se afastou do Senhor e que estava voltando às práticas pecaminosas que Deus já havia reprovado. Neemias aqui se inclui. Neemias chega a dizer: eu e a casa do meu pai. Vamos fazer a leitura, versículo 6b e versículo 7. Lá no versículo 6... ele vai dizer na parte final do versículo: faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, o qual temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Meus irmãos e minhas irmãs, o teu envolvimento com Deus em oração não pode fechar os olhos para suas mazelas, para o seu coração pecaminoso. Cuidado para não potencializar as suas virtudes. Lembre-se que somos pecadores e falhos. O salmista Davi nos ensina, em um dos seus salmos, que nós podemos pecar até ocultamente. E ele pede: Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas, que eu pequei e nem percebi, mas pequei. É de Davi, no Salmo 139, o pedido: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, guia-me por um caminho eterno. Neemias, na sua oração pela restauração, estava envolvido na prática do arrependimento e confissão de pecados. Nós não gostamos muito dessa prática. Nós gostamos de orar quando o outro está pecando. Quando a gente ora pelo pecado do outro é mais fácil. Na verdade, a gente até sabe dar nome para o pecado dos outros. Para o nosso pecado a gente muitas vezes não dá nome. Neemias não está dizendo o povo de Israel pecou. Ele está dizendo: eu, a casa do meu pai e todo Israel, nós pecamos. Você quer a restauração da sua vida espiritual? Coloque-se diante do Senhor em humilhação, em arrependimento dos pecados. Clame pelos pecados.
da igreja. Mas não se separe como um purista, como um fariseu. Você é parte do problema. Neemias fez isso. E é interessante, irmãos, que Neemias me faz lembrar de um outro homem do exílio, outro homem que foi levado para a Babilônia. O nome dele era Daniel. Daniel foi levado moço para a Babilônia e quando velho, ele faz uma oração pelos que estão voltando para o exílio. Capítulo 9. Eu queria que você ouvisse essa oração. A oração de Daniel. Capítulo 9, de 5 a 11. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, quer os das terras por onde se tem lançado, por causa das ações que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Você percebe uma similaridade da oração de Daniel e a de Neemias? Ore, confesse pecados. E se você achar que não tem pecados para confessar, cuidado. Você pode estar chamando Deus de mentiroso. 1 João diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Arrependam-se. Que a oração da gente esteja envolvida no arrependimento. Cuidado para não achar que o que você precisa são coisas e não arrependimento. Cuidado para achar que o que você precisa são favores de Deus e não do seu arrependimento completo. A verdadeira oração nos leva ao quebrantamento, à humilhação, à confissão e ao arrependimento para abandono do pecado. Quarto lugar, os mandamentos e as promessas de Deus. Neemias lembrou que o povo estava quebrando os mandamentos. Estava confessando que ele mesmo se incluía. Mas olha, observe o verso 5, a parte final, a última palavra que Neemias fala, quando está falando da grandeza de Deus, ele vai dizer, porque nós somos aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha, é preciso lembrar que os mandamentos de Deus valem. Quem leva a Deus a sério, leva a sério aquilo que Ele ordenou. Quem leva a Deus a sério, leva a palavra de Deus a sério. Tem um exemplo que eu gosto, a mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou um monumento da incredulidade, uma estátua de sal. E por que ela olhou para trás? Ela estava apegada a Sodoma e Gomorra, não é? Mas ela não levou de Deus. Deus falou, não olhem para trás. E ela olhou. Levem a sério o mandamento e as promessas de Deus. Quando orar, lembre da palavra de Deus. Olha, eu vou contar um exercício pessoal. É estranho quando o pastor fica muito falando de si. Vira e mexe, eu me sinto um péssimo pastor.
Todos os dias, na verdade. E aí eu me lembro de 1 Pedro. Pedro está escrevendo para pastores e dizendo: pastoreai o rebanho do Senhor com temor e tremor. E vira e mexe nas minhas orações pastorais sobre o meu ministério. Este texto vem: Senhor, eu preciso pastorear a igreja com temor e tremor. Porque às vezes está faltando isso. Lembre-se dos mandamentos da palavra de Deus. Eu dei um exemplo pessoal. Mas você pode lembrar de tantos mandamentos bíblicos que precisamos estar envolvidos com ele em oração. Como o ensino da palavra de Deus, como perdoar aqueles que nos ofendem, como amar os nossos inimigos. Lembre-se da palavra de Deus quando o Will Smith vir e bater na sua cara. Lembre-se do que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Irmãos, lembre-se do Senhor quando for escolher músicas no Spotify. Cuidado. Tem gente que fala mal da Anitta, mas escolhe para sua playlist, para suas festas, nas suas coreografias de TikTok. Na sua vida de oração, se envolva com os mandamentos do Senhor. Estes mandamentos vão te confrontar. Vão. Mas estes mandamentos também vão lembrar da promessa que tem. E a sua oração vai ser conduzida às promessas que esses mandamentos têm. Olha, observe a oração de Neemias, versículo 8 e versículo 10. Vamos voltar lá para Neemias. Ele ora: lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei dentre os povos. Mas se vocês se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá juntarei vocês. Eu trarei de vocês para o lugar onde eu quero o meu nome. Ele está lembrando de Deuteronômio, um livro da lei. Ele está citando o Deuteronômio na oração. Esteja envolvido com a palavra de Deus. A oração é uma prática que nos leva para a palavra de Deus. Se a tua vida de oração não tem te levado para lembrar os mandamentos, para ser conduzido nas promessas, alguma coisa está errada com o seu amor pela palavra. Quem ama a palavra, quem conhece a palavra, quando ora, está envolvido com as coisas da palavra. Neemias era assim. E Neemias aponta para Jesus. Vocês lembram quando Jesus foi orar no deserto, Lucas capítulo 4? E ele foi tentado? Satanás, o cramunhão, o coisa ruim, o tinhoso. Chega de adjetivos. Ele procurou Jesus para quê? Para tentá-lo. Jesus estava em oração, com fome. E como Jesus respondeu ao diabo? Não foi com palavras de efeito, foi com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Essa viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Jesus estava orando no deserto. E os mandamentos estavam lá. E as promessas também. A oração de Neemias estava envolvida com a obra da restauração de Deus. Neemias conhecia uma profecia que Deus mandou pelo profeta Jeremias, que escreveu uma carta para os exilados. Ele falou: 70 anos e vocês retornam para Jerusalém. Isso já havia acontecido. Neemias tinha visto isso acontecer. Então ele ora por este processo de Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Irmãos, quinto e último lugar, na sua oração, aproveite as oportunidades. Coloque a Deus e peça a Deus oportunidades para agir. Neemias está orando pela restauração de Israel. Neemias colocou e envolveu os atributos de quem Deus é. Clama a este Deus pelo seu povo e pelo problema.
confessa humildemente o seu pecado e o pecado do seu povo. Lembra dos mandamentos e de que isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Por isso, o que Neemias está orando e pedindo é algo que é vontade de Deus e não contrário à vontade de Deus. Quando pessoas oram sem os mandamentos, elas geralmente erram nos pedidos, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Agora, Neemias está pedindo a oportunidade para agir. Neemias está pedindo a oportunidade para agir. Olha o versículo 11. Ele vai dizer: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradem de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dar-lhe mercê perante este homem. Este homem era o rei Artaxerxes. O que ele está pedindo? Senhor, eu quero ser bem-sucedido quando for conversar com o rei. Eu quero ser bem-sucedido nas coisas que eu vou pedir para ele. Esteja comigo, me dá a oportunidade, me dá a palavra certa. A vida de oração, irmãos, nos leva à ação. Mas preste atenção numa coisa que está no texto aqui. Eu li o tempo inteiro o texto, e se você não percebeu que eu não falei nada, eu gostaria que você percebesse agora. Eu deixei para o final. Na oração, nós não somos o protagonista. Nós somos coadjuvantes. No tempo inteiro que Neemias faz essa oração, ele se coloca como servo. O povo de Deus, que é o povo que ele resgatou, é os servos. Moisés, que deu os mandamentos e a lei, ele é o que de Deus? Servo. E agora, quando ele vem pedir a oportunidade, quando ele vem pedir a oportunidade certa, o que eu gostaria que o Senhor fizesse, ó Deus, é que o Senhor me dê a oportunidade certa diante do homem com quem eu vou falar. Rei. Quando ele faz isso, ele fala para o teu servo. Nós não somos protagonistas, nós servimos ao propósito de Deus. E isso inclui a vontade de Deus. Servo não tem vontade imposta ao Senhor. O servo não se imposta ao Senhor a sua vontade. O que Neemias está pedindo e suplicando é a oportunidade para que ele cumpra a vontade de Deus diante do rei Artaxerxes, para que ele aproveite essa oportunidade e seja bem-sucedido. Irmãos, o grande problema é que muitas pessoas leem esse texto e leem a palavra bem-sucedido que Neemias coloca e pensa na sua vida profissional, pensa na sua vida emocional, pensa na sua vida financeira, pensa nas suas férias, mas não pensa em servir os propósitos de Deus. Neemias pede para ser bem-sucedido. Ele usa essa expressão, mas ele usa essa expressão para o propósito e a oportunidade de restauração do povo de Deus. Ele quer servir a este propósito. Pastor, então isso significa que eu não posso orar pela minha família? Você deve orar pela sua família, mas se coloque como servo dentro da ação de Deus, na vida da restauração da sua família. Se coloque como servo, para que você seja bem-sucedido orando pelos seus filhos. Um pai e uma mãe crente que é bem-sucedido não é um pai e uma mãe crente que faz o filho estudar em Harvard. Não é. Um pai e uma mãe crente que faz o seu filho bem-sucedido é um pai e uma mãe crente que nas suas orações se envolveram como servos do Senhor, para imprimir nos seus filhos a mente de Cristo. Para buscar isso. Então, meu irmão e minha irmã, Neemias nos ensina a buscar a vontade de Deus e ele está apontando para Jesus. Nas orações de Jesus, ele não buscava fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, ele diz: chegou a hora do Senhor ser glorificado por causa do que eu vou fazer na cruz. Agora é a hora. Sirva, seja servo.
nas oportunidades de ação que você está orando. Se apresente com o seu pedido. Peça o sucesso do seu pedido, sim, mas como servo aos propósitos de Deus. O salmista Davi, no Salmo 66, no versículo 18, ele diz: se eu no meu coração tivesse contemplado vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Versículo 19: entretanto, Deus me tem ouvido e tem me atendido à voz da oração. Versículo 20: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Se coloque como servo e peça pela oportunidade. Eu quero concluir o sermão convidando você a orar comigo. A oração de Jesus. A oração que nos ensina sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Pecadores que foram perdoados e que precisam perdoar. Homens e mulheres que têm necessidades diárias, como o pão nosso de cada dia, mas que confiam no Senhor na provisão. Homens e mulheres que estão comprometidos com o reino e servem ao reino de Deus acima de tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para Jesus, que orou pela sua restauração e pela sua salvação na cruz. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.